Olá, meu nome é Eduardo Claza Inácio e, juntamente com a professora Sandra Albino Ribeiro, desenvolvemos o artigo intitulado Comparativo entre os requisitos das concessionárias de energia utilizando modelos BIM. As redes de distribuição podem ser divididas em dois grupos: as redes de distribuição aérea, que são as mais difundidas no território nacional, devido ao seu baixo custo, e as redes de distribuição subterrânea, que vem ganhando cada vez mais espaço nas cidades. Ao mesmo tempo, observa-se a crescente adoção do uso do BIM, o Building Information Modeling. Isso ocorre dado aos seus benefícios vistos em todas as etapas do ciclo de vida de um empreendimento. Apesar dos ganhos, muitos dos quais já debatidos amplamente na academia, os estudos e experimentos práticos na fase de projeto para redes de distribuição subterrânea ainda são escassos. Considerando esse contexto, o presente trabalho buscou responder de que maneira o uso de uma ferramenta de autoria BIM pode contribuir na geração de projetos de rede de distribuição subterrânea e energia elétrica e iluminação pública. Para isso, teve como objetivo desenvolver um comparativo entre três concessionárias, Celesc-D, CEMIG-D e CPFL Energia, a partir de modelos BIM. A implantação de redes de distribuição subterrânea é motivada muitas vezes por projetos de revitalização em centros urbanos e históricos, além de empreendimentos de condomínios de loteamentos diversos. Isso porque essas redes elas proporcionam uma maior confiabilidade no fornecimento da energia elétrica, além de proporcionarem várias vantagens já debatidas amplamente nas literaturas, tais como a redução das interrupções de energia e o aumento para a segurança da população e ainda a preservação da paisagem. Por outro lado, a implementação de redes de distribuição subterrânea tem maior custo e são complexas, devido aos diversos sistemas que compartilham o subsolo, como água, esgoto, galerias de águas pluviais, infraestruturas para semáforos, gás, TV, telefone, internet, entre outras. Durante a pesquisa, foi realizado um levantamento a fim de saber quais os softwares BIM de modelagem poderiam ser utilizados na elaboração desses projetos. Para isso, fez-se uma busca no site da BuildSmart Internacional e com isso foi possível identificar quais ferramentas eram certificadas para trabalhar na modelagem BIM. Em seguida, foram selecionados apenas os softwares que pudessem ser aplicados na confecção de modelos BIM de projetos dessa natureza, como mostrado na tabela na tela. Com esses resultados, optou-se por trabalhar com o software Revit, visto que ele é um software mais popular no cenário nacional. A partir daí, foram elaborados os projetos de um loteamento residencial fictício com uma área total de aproximadamente 148 mil metros quadrados, composto por 142 lotes, que variavam na faixa de 500 a 945 metros quadrados, além de uma área de lazer com aproximadamente 4.800 metros quadrados e 3 espaços destinados a áreas verdes, com aproximadamente 24.200 metros quadrados, seguindo os critérios das três concessionárias. Ao finalizar os projetos, conseguimos notar uma variação entre os custos da implantação da rede dependendo da região e da concessionária onde a obra será executada, certo? Para a implantação de uma rede em uma região de concessão da Celesc-D, temos um custo total de aproximadamente 2.482.000. Já para a implantação da mesma rede em regiões de concessão da CPFL Energia, temos um custo total de aproximadamente R$ 2.901.000, sendo que este é 15,5% maior que o custo quando comparado à Celesc-D. Já quando a gente vai avaliar os valores da CEMIG-D, a gente tem um custo total de aproximadamente 3.188.000, e este, quando ele é comparado ao valor da Celesc-D, ele é 22,22% maior, e quando comparado à CPFL Energia, ele é 10% maior. Apesar da variação nos custos da implementação das três concessionárias, verifica-se que os custos das obras eletromecânicas e civis para cada uma dessas três concessionárias se equiparam percentualmente quando comparados a seus valores totais. Bom, agora avaliando um pouquinho das diferenças de cada uma dessas concessionárias e do impacto dessas diferenças nos custos, né? A primeira questão a gente tem a questão do cálculo da demanda, né?
Então, cada concessionária tem um cálculo de demanda diferente e, consequentemente, a gente chega numa demanda diferente em cada uma dessas três concessionárias, como a gente pode ver aqui na primeira tabela. A segunda questão que a gente tem é a questão das configurações de rede. Então, tanto a CELESC-D quanto a CPFL Energia, elas usam uma configuração radial sem recurso. Isso faz com que essa configuração seja mais barata também. Já a CEMIG-D, ela usa uma configuração de rede em anel aberto. Uma outra questão para a gente avaliar aqui são a quantidade e a potência dos transformadores. Quando a gente compara as duas demandas ali da CELESC-D e da CPFL Energia, elas ficaram bem parecidas. E, consequentemente, a quantidade de transformadores das duas também ficou bem parecida, né? Então, a gente teve ali 5 transformadores para cada uma das concessionárias e todas com 300 kVA. Já a CEMIG-D, apesar de ter uma demanda bem mais baixa, quase a metade ali quando comparado ao CELESC-D, os transformadores que eles usam são com potências menores. Isso faz com que a gente precise usar mais transformadores e, consequentemente, isso é uma das coisas que agrega bastante valor ali à configuração da rede da CEMIG-D. Então, por isso que ela é uma das redes que fica mais cara. Uma outra questão é que, devido à configuração do tipo de rede, a CEMIG-D, como ela usa uma rede em anel aberto, ela precisa ser usada uma chave submersível. Já na CELESC-D e na CPFL Energia não tem a necessidade desse uso. Então, ela também acaba implicando aí no custo. Na CELESC-D, por exemplo, a gente não precisa utilizar religador e na CPFL Energia precisa. Esse religador também ele onera bastante na questão de custo. Além disso, a CPFL também exige que seja instalada chave seccionadora. Já a CELESC-D, na configuração deles, não exigem essa chave. Então, esses são alguns pontos aí que fazem os custos variarem bastante entre uma concessionária e outra. Bom, e por fim, as conclusões do nosso artigo, né? O primeiro ponto que cabe destacar aí é que, apesar de cada uma das três concessionárias possuírem as suas normas específicas, né, para a elaboração dos projetos de rede de distribuição subterrânea, muitas dessas normas elas levavam para várias outras, direcionavam, né, para várias outras normas, e algumas dessas normas eram de difícil acesso, né, então isso também foi um ponto dificultador aí do trabalho. Outro ponto importante que cabe destacar é que a disparidade entre as concessionárias, elas implicam em custos distintos e que independem do uso do BIM. Então, na verdade, o uso do BIM ele foi um facilitador, né, no processo, visto que ele permitiu que a gente fizesse extrações de quantitativo de modo mais rápido e mais preciso, e também contraposto ao processo tradicional, né? Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito mais assertiva e muito mais rápida. Uma outra questão foram os usos, né, durante o estudo. A gente fez usos tanto de plantas 2D como detalhamentos 3D. A gente fez toda a modelagem do terreno também, que foi um design autoral, né? E a gente utilizou o BIM para fazer essa detecção de interferências, analisar a construtibilidade e também o mais importante que foi fazer a extração dos quantitativos para que a gente pudesse comparar o custo dessas três concessionárias aí e poder fazer esse estudo de um modo mais rápido, né, diferente do feito tradicionalmente. Seria isso. Obrigado